E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fast Química. Eu sou o professor Alex e espero ajudar você com o nosso tema de hoje sobre funções orgânicas, né? Continuando aí a nossa série de funções orgânicas. E hoje as funções abordadas serão ácidos carboxílicos, ésteres e éteres, tá? Três grupinhos aí muito importantes. O primeiro deles, os ácidos carboxílicos, eles compõem uma função orgânica, um grupo funcional que a gente vai chamar de carboxila, que é essa figura que está aqui, ó, C dupla O, OH. Aqui a gente pode ter um hidrogênio, né, nesse lado esquerdo que está aberto aqui, pode haver um hidrogênio, aí a gente tem o menor dos ácidos carboxílicos, ou continuar a cadeia carbônica e a gente tem ácidos carboxílicos de tamanhos diversos, ok? Esse é o grupo carboxila, então, que pode aparecer às vezes como COOH, e a gente tem aqui um exemplo muito importante que é o ácido etanóico. Né? Vamos dar uma olhadinha para a molécula do ácido etanóico. Ó. Por que et? Porque são dois carbonos, como a gente viu lá nos hidrocarbonetos. Por que an, né? Et, an? Porque entre esses dois carbonos existe apenas uma ligação simples. E aí vem o final da nomenclatura dos ácidos carboxílicos, que é oico. Todo ácido carboxílico termina em oico. Ou, se você quiser pensar que termina em ico, porque esse O faz parte da nomenclatura, fica ácido etanoico. E esse ico é igual à nomenclatura de ácidos padrões lá da química inorgânica. E a gente vai ver que depois tem tem toda uma continuidade aí dessa nomenclatura, daquela história de ico virar ato, para a gente dar nome de sais, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perfeito? O ácido etanóico recebe uma nomenclatura diferente, que é ácido acético, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas por enquanto vamos nos acostumar com as fórmulas dos ácidos carboxílicos, né? Por exemplo, ó, se tiver um carbono só no seu ácido carboxílico, que é o próprio carbono da carboxila, é o ácido metanóico, um carbono. Se houverem três, propanóico. Se houver um benzeno, é o benzoico. E se a gente tiver 5, por exemplo, é o ácido pentanóico, e aí não tem muito segredo, né? A base continua sendo a nomenclatura de hidrocarbonetos. Perfeito? Percebam uma coisa muito importante nesses nomes todos que estão aí. Todos eles levam o prefixo ácido na frente. Você não pode esquecer de chamar um ácido de ácido. Tá? Colocou lá só metanóico, o seu nome está errado. Ele é o ácido metanóico. Perfeito? Muito bem. E se ele for ramificado, Alex, como é que a gente faz? A mesma coisa que você fez nos hidrocarbonetos, a mesma coisa que a gente fez nas funções que já estudamos. Uma coisa muito importante dos ácidos é que a carboxila sempre está presente nas extremidades da molécula. Então ela sempre vai ser o carbono 1, o primeiro, né, o carbono da sequência. Se houverem duas carboxilas na mesma molécula, pode ser o primeiro e o último carbono da sequência. Então aqui é o carbono 1, o carbono da carboxila, e o carbono 4 é onde está o radical metil, por isso ácido 4-metil pentanóico. Então é um ácido que tem 5 carbonos. No carbono 4 existe um grupo metil e na pontinha da cadeia a gente tem o carbono da carboxila. Nomes usuais ou triviais, né? Aqueles nomes que enchem a nossa paciência, mas que vez ou outra aparecem em exercícios. Se tiver um carbono só, pode ser chamado de ácido fórmico. Ele não é tão importante quanto esse, segundo aqui, ó, que é o ácido acético. Muita atenção a ele, tá? Ele é importante, ele aparece bastante em exercícios. Existem materiais e provas que dão mais o nome de acético para ele do que de ácido etanóico, que seria o nome sistemático desta molequinha, certo? Cuidado com o acético. Aliás, todos os compostos que têm dois carbonos na orgânica podem levar em si acete no começo do nome, tá? Então cuidado com essa nomenclatura usual. Esses dois que apareceram aqui, a gente nem precisa tratar deles, que eles são um pouco prováveis de aparecerem para você em qualquer prova, tá? O propiônico e o butírico. Beleza, esses foram, ou essa foi, né, a classe funcional dos ácidos carboxílicos. Eles não são difíceis, é C dupla OH, não tem nenhuma outra função muito parecida com eles. Os aldeídos talvez se assemelhem um pouquinho com C dupla OH e por serem na ponta da cadeia também. Ésteres, aqui a gente tem duas funções para fechar o nosso videozinho de hoje, que são um pouco esquisitas por causa da nomenclatura. Quem são os ésteres? Ó? Eles são o C dupla O
E aqui tem que ser obrigatoriamente outro carbono, porque se você colocar um hidrogênio, volta para o ácido carboxílico. Aqui pode ser um hidrogênio e fechar uma molécula pequenininha. Qual que é a diferença, então, da função que a gente viu agora há pouco, que são os ácidos, para os ésteres? A substituição deste hidrogênio por um grupo de carbonos. Tá? Então sai o hidrogênio, entra carbono, sai de ácido, vira éster. Olha que fórmula bela desse éster. Ó. 2 carbonos até chegar na carbonila, né, da carboxila, mais 2 carbonos aqui depois. A gente vai estudar lá na frente, em reações orgânicas, que um éster é formado de um ácido mais um álcool, que a gente vai chamar de reação de esterificação, a formação do éster. Não é assunto para agora, por enquanto a gente tem que lembrar só do grupo funcional. Né? Este C dupla OO com carbono é um grupo funcional. Por que esse cara é chamado de acetato de etila? Olha a nomenclatura aqui para ficar mais fácil da gente entender. Ó. A regra é a seguinte: toda vez que você encontrar um éster, você vai dividi-lo em duas partes. A primeira parte são os carbonos até chegar na carbonila. A segunda parte são os carbonos que vêm depois do heteroátomo de oxigênio. Esse primeiro grupo aqui, até a carbonila, ele é proveniente de um ácido. Então a nomenclatura dele é aquela nomenclatura que você usou na química inorgânica, né? Ácidos que eram ico viram sais ato. Aqui é como se fosse uma nomenclatura de sal. Então você vai ter o ácido etanóico virando etanoato. Quantos carbonos tem depois da carbonila? Tem 4 num formato de isobutil. Então é isobutila. Outro exemplo, para a gente fixar. 1, 2, 3, 4 carbonos até chegar na carbonila. 4 era o ácido butanóico. Então agora é butanoato. E depois do oxigênio de heteroátomo, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4 também. Então, o radical butil, butila. Então, a nomenclatura é sempre essa daqui. Ó. Alguma coisa ato de alguma coisa ila. Esse ato é o número de carbonos que a gente tem até chegar na carbonila. Butanoato. E a parte ila é o número de carbonos que a gente tem depois do heteroátomo de oxigênio. E aí é a nomenclatura de radical. Metila, etila, propila, isopropila, terquebutila, aqueles radicais todos que a gente viu lá nos hidrocarbonetos, certo? Por isso que os ésteres são mais chatinhos por causa da sua nomenclatura. Mas o reconhecimento do grupo funcional acho que é bem tranquilo para todo mundo. Então aqui algumas nomenclaturas para você treinar depois. 2 carbonos etanoato ou acetato, 8 carbonos octila, 4 carbonos butanoato, 2 carbonos etila. E aí vem os éteres, para a gente finalizar o videozinho de hoje. Quem são os éteres? São moléculas que têm um heteroátomo de oxigênio, especificamente tem que ser o oxigênio, entre 2 carbonos, por isso um heteroátomo, né? Por exemplo, 2 carbonos, oxigênio mais 2 carbonos. Olha o oxigênio funcionando como heteroátomo. Está entre 2 carbonos, então é a função éter, certo? Esse é o éter comum, né? Que a gente vai ver os nomes já já. Galera, a nomenclatura de éter é bem chatinha. Sempre que você olha para uma molécula e reconheceu que ali tem um éter, né, tem um heteroátomo de oxigênio entre 2 carbonos, você vai ter de um lado um grupo, de outro lado outro grupo. Qual desses grupos é o menor? Nesse exemplo é o metil. Então o grupo menor vira oxi, metoxi. E o grupo maior leva a nomenclatura de hidrocarboneto. 2 carbonos, etano. É sempre assim. Menor oxi, maior hidrocarboneto. Por exemplo aqui, menor é o metano, um carbono, então metox. Maior é um benzeno, nomenclatura do benzeno lá nos hidrocarbonetos é benzeno mesmo. Ele não tem outro nome, né? Até dá pra gente abrir e dar um nome com os números onde estão as duplas, mas aqui metoxibenzeno. Certo? Então é importante lembrar essa nomenclatura chatinha. O grupo separou lá, né, com o heteroátomo, de um lado tem um grupo menor, você vai chamar de ox. Metox, etox, propox. Do outro lado, o grupo maior, você vai chamar como um hidrocarboneto. Propano, butano, isoctano, e assim vai. A nomenclatura usual dos éteres, é o mesmo mecanismo, isola o oxigênio aqui, e aí você vai dar nome de radical para os carbonos que ficaram ao redor, e radicais a gente sempre coloca em ordem alfabética, por isso esse é o éter etílico-metílico. Esse é o éter dietílico. Esse é o éter fenílico
e metílico, ordem alfabética e não mais ordem de tamanho, tá? A ordem de tamanho com ox e ano é a nomenclatura oficial e o PAC. A ordem alfabética do nome de radicais é a nomenclatura usual, aquela que a gente costuma usar no dia a dia, certo? Galera, esses são os ácidos carboxílicos, ésteres e éteres, três funçõezinhas muito importantes para você estudar, tá? Precisando de ajuda, vem aqui para o Fast Química, que sempre tem bons conteúdos em pouco tempo para você crescer dentro da química. Abraço.